Olá, gente, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Aqui é Beatriz Barbosa, professora de Ciências. Hoje nós vamos dar início ao primeiro capítulo do livro, que fala sobre a transmissão das características hereditárias. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre a transmissão das características. É muito comum a gente ver, né, as expressões, puxou a mãe, puxou o pai, os irmãos são bem parecidos, né? Um é a cara do outro, então são bem diferentes. Então, o que explica tudo isso? Como é que essas características são passadas dos pais para os filhos? Atualmente, a gente já sabe que essas características vêm por causa dos genes, por causa do DNA, né? Mas antigamente não se tinha conhecimento sobre isso. Então, como foi que iniciaram os estudos sobre a transmissão dessas características? Atualmente, nós já sabemos que essas características elas são transmitidas de pais para filhos através dos genes, mas nem sempre foi assim. Outras teorias tentaram explicar essas características, como por exemplo a teoria da pré-formação, mais ou menos pelo século XVIII. Nessa teoria, ela dizia que no espermatozoide já tinha um ser, um indivíduo, né, minúsculo, já completamente formado. Então, esse ser, né, que já estava formado ali, ele ia só se desenvolver. Aí tinha outra teoria também que falava que a transmissão das características hereditárias era feita através dos fluidos que existiam no corpo, como por exemplo o sangue. Tinha a teoria da herança misturada. Nessa teoria dizia que cada indivíduo, né, tinham elementos dentro do indivíduo que traziam as características e que essas características eram misturadas e depois de misturadas elas não poderiam mais ser separadas. Era a teoria da herança misturada. Entre 1858 e 1866, nós tivemos o trabalho de um monge austríaco chamado Gregor Mendel. Gregor morava no mosteiro e lá ele se dedicava à agricultura. E ele começou a estudar as características das ervilhas, né? Mendel escolheu trabalhar com ervilhas. As ervilhas, por que Mendel escolheu trabalhar com as ervilhas, né? As ervilhas, elas se multiplicam muito fácil, elas se reproduzem fácil, e quando você vai fazer um trabalho científico, é interessante que você tenha uma grande amostra, né? Grande quantidade de elementos que você vai estudar. Então, a ervilha, ela se multiplicava fácil, ela era fácil de cultivar, né? Outra característica, na ervilha, na flor da ervilha, você tem a parte masculina e a parte feminina. Ela tem os dois órgãos reprodutores, tanto masculino como feminino. Então, você pode fazer a autofecundação, né? A mesma planta, ela se autofecunda, ou então você pode fazer a fecundação cruzada, que é quando uma planta cruza com a outra. Então, existem essas duas possibilidades. Também é outra vantagem que Mendel tinha para fazer os experimentos dele. E outra vantagem que Mendel achou também é que as características encontradas na ervilha, elas eram bem visíveis, né? Como, por exemplo, a forma da semente. Ela é lisa ou é rugosa? A cor da semente, é amarela ou é verde? A forma da vagem, pode ser lisa ou ondulada. A cor da vagem, verde ou amarela. A cor das flores também é diferente, púrpura ou branca. A posição em que a flor se encontrava, podia ser axial, né? Ela vai ao longo da planta, ou terminal, fica lá na pontinha, lá no topo. E o tamanho da planta também, ela
produz plantas altas, cerca de 2 metros, ou baixinhas, em torno de meio metro. Então, essas características também ajudavam, porque era bem visível. Ele queria cruzar só flores brancas, ele cruzava só flores brancas, ele queria cruzar só flores púrpuras, então ele cruzava só flores púrpuras. Ele queria trabalhar só com vagem verde, então ele trabalhava só com a vagem verde. Então, essas características bem determinadas facilitavam os experimentos dele. Então, para explicar essas características, Mendel sugeriu que para cada característica existe um fator que vai determinar. Se a semente é amarela, existe um fator para determinar a semente amarela. Se a semente é verde, existe um fator para determinar que ela é verde. Então, ele pegou plantas que ele chamou de geração parental. Era uma geração de plantas que, por exemplo, essa daqui, ela só produzia sementes amarelas. 100% das sementes dela eram amarelas. Essa daqui era uma geração de plantas em que só produziam sementes verdes. Então, essa geração parental, ele cruzou essa que produz verde com amarelo, e aí chamou a atenção dele que a geração filial, essa primeira geração filial aqui, que foi originada dessas duas, ela tinha 100% de sementes amarelas. Aí Mendel se perguntou, e aí, para onde é que foi o fator que determina as ervilhas verdes? Né? O fator sumiu. Então, para ter certeza, ele pegou essa geração filial aqui e ele cruzou, né, uma com outra. Plantas que eram somente daqui, ele cruzou uma com a outra. E aí, o que foi que aconteceu? Vem a geração filial 2, aonde eu tenho 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Mendel repetiu esse experimento por várias e várias vezes para comparar. E sempre a proporção era essa. Ou seja, de cada 4 ervilhas, 3 eram amarelas e 1 era verde. Foi que Mendel concluiu com isso? Que existiria um fator dominante e um fator recessivo. Né? Quando ele fazia essa combinação da geração filial 2, né, o fator dominante ele aparecia 75% e o fator recessivo aparecia em 25%, né? Sempre nessa proporção. Então, ele concluiu que cada organismo possui um par de fatores que é responsável pelo aparecimento de determinadas características. Então, as ervilhas amarelas não é só um fator que vai determinar. Vai existir um par de fatores. A combinação desse par é que vai determinar a cor. Esses fatores, eles são recebidos dos indivíduos da geração paternal. Cada um contribui com apenas um fator de cada. Então, eu não cruzei 2 plantas. Cada planta paternal vai contribuir com um fator. No indivíduo formado vai existir o par, onde esse par veio um fator de uma e um fator da outra, certo? Quando um organismo tem 2 fatores diferentes, é possível que uma das características se manifeste dominante sobre a outra, que não aparece, que é, no caso, a recessiva. Então, quando eu tenho, nesse par de fatores, quando eu tenho os 2 fatores são dominantes, a cor que vai aparecer é a cor dominante. Quando eu tenho, nesse par de fatores, os 2 recessivos, aparece a cor recessiva. Agora, quando eu tenho um fator dominante e um fator recessivo, o dominante ele se sobressai e o recessivo não aparece, que foi o que aconteceu na geração filial 1. Né? Existiam plantas que tinham os 2 fatores, mas como um era dominante, ele não se manifestava, não aparecia. Por isso que todas as ervilhas foram amarelas. Mas esse fator estava lá, é tanto que quando ele combinou uma planta com a outra, eles voltaram a aparecer
voltou a formar ervilhas verdes, né? Porque esse fator não deixou de existir, apenas ele estava lá de forma recessiva. Então, essas conclusões, elas formaram o que a gente chama de primeira lei de Mendel, ou lei da agregação de um par de fatores, né? Diz aqui que cada caráter é condicionado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Então, nos gametas, que são as células reprodutoras, ele vem com um fator para cada característica. Quando acontece a fecundação, vai haver a formação do par de fatores, certo? Mas nos gametas eles aparecem de forma só um fator. Então, a interpretação atual das conclusões de Mendel, né? Naquela época de Mendel, a genética ainda não estava tão desenvolvida. Muitos termos que nós utilizamos hoje não existiam. Esses termos passaram a ser desenvolvidos depois que os cientistas começaram a aprofundar os estudos que foram iniciados por Mendel, né? Então, nós já vimos que existe a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, o que acontece? Nós temos as células reprodutoras, que são chamadas de gametas, né? Tem o gameta masculino e o gameta feminino. Quando acontece a fecundação, elas vão se juntar formando o zigoto. E esse zigoto ele vai dar origem à célula ovo. No núcleo dos gametas e de qualquer outra célula, né, existe um conjunto minúsculo de fios organizados em estruturas chamados cromossomos. Ó, vê aqui na imagem, né? Tem o gameta, a célula. Dentro da célula, células procariontes, existe o núcleo, né? Dentro desse núcleo, existem esses filamentos, que são os cromossomos. Os cromossomos, eles são formados pelo DNA, que são os ácidos desoxirribonucleico, né? E em cada cromossomo desse, gente, tem milhares de genes, né? Então, vem vários e vários genes dentro de um único cromossomo. Na maioria dos organismos vivos, né, essas células, dentro delas existe um par de cromossomos. Então, como eu já falei, por exemplo, para determinar a cor do olho, existe um par de cromossomos que vai determinar isso. Para determinar a cor do cabelo, existe um par de cromossomos que vai determinar isso. Então, para cada cromossomo existe outro que é da mesma forma e do mesmo tamanho. Esses pares de cromossomos são chamados de cromossomos homólogos, né? Então, dentro das células, esses cromossomos eles estão como pares, que são chamados de cromossomos homólogos. Eles vão ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Na ervilha, que foi estudada por Mendel, ela possui 7 pares de cromossomos homólogos. Nos gametas, não há um par de cromossomos. Todas as células do corpo têm um par de cromossomos, mas nos gametas, que são as células reprodutoras, eles não estão como pares, eles estão de forma individual. Cada gameta tem apenas metade do número de cromossomos da célula do corpo. Por exemplo, gente, nós seres humanos, cada célula nossa tem 46 cromossomos. Certo? Mas aí no espermatozoide e no óvulo, eles não têm os 46 cromossomos, eles só têm 23 cromossomos, que aí vai acontecer a fecundação, né? Vem um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe e forma a célula ovo, que vai ter os 46 cromossomos, certo? Então, aqui a gente tem, ó, o ovócito, um cromossomo para cada célula.
O espermatozoide também, 1 cromossomo. Eles não, na célula dele, não estão em pares. E aí, ó, acontece a fecundação, forma o zigoto. Quando forma o zigoto, ó, cada cromossomo desse aqui vai formar par com o outro, né? Formando os 46 cromossomos. Então, na ervilha lá de Mendel, ela tem 7 pares de cromossomos, né? Então, cada célula de ervilha contém 14 cromossomos, mas nas células reprodutoras, cada célula reprodutora tem apenas 7 cromossomos. Vai carregando um cromossomo para cada característica. Quando acontece a fecundação, esses cromossomos vão se combinar, dando as características, né, do descendente. Como é que acontece isso? Né? Quando acontece a fecundação, há a formação da célula ovo. A gente, né, nós seres humanos, nós começamos apenas de uma célula. Essa célula começa a se dividir e vai originar o ser adulto. Professor, e essa célula vai se dividir e aí esses cromossomos não vão diminuir? Não, porque elas vão se dividir através de um processo chamado mitose. Nesse processo de mitose, o que acontece? Por exemplo, ó, eu tenho uma célula aqui com 4 cromossomos. Antes da célula se dividir, esses cromossomos eles são duplicados. Eles se duplicam. Depois que eles se duplicam, a célula se divide. E aí, desse par aqui, ele vai um cromossomo para cada célula. Então, as células formadas aqui, elas são iguais àquela que deu início ao processo. Então, primeiro acontece a duplicação do cromossomo, para depois haver a divisão. Então, através desse processo, né, as células vão se dividindo e vão dando prosseguimento ao crescimento do indivíduo. E todas as nossas células do nosso corpo fazem esse processo de mitose para se reproduzir, para crescer, para substituir. Então, para formar as células reprodutoras, não acontece a mitose, acontece a meiose. Então, eu tenho a célula, que vai dar origem à célula reprodutora. Eu tenho, por exemplo, essa célula com 4 cromossomos. Eles vão se duplicar, o processo começa igual da mitose. Mas aí, quando vai acontecer a divisão aqui, ó, vem um par de cromossomo para cada célula. E essa célula se divide de novo, aonde um cromossomo vai para cada célula, não acontece a duplicação. Então, as células formadas aqui, que são as células reprodutoras, elas têm a metade dos cromossomos. Nós começamos com a célula com 4 cromossomos, terminamos com a célula com 2 cromossomos. Então, os gametas, eles são formados dessa forma. Então, não traz um par de cromossomos, só traz um cromossomos, né? Isso daí é o processo que acontece nos testículos, nos ovários, como nós estamos falando, né? De nós, de humanos, de animais. E nas plantas, esse processo ocorre nas flores, que é a formação dos esporos, né? Que são os gametas das plantas. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse assunto.